Olá, caros amigos. Hoje vamos tratar de um dos livros mais polêmicos sobre liderança e poder. Poucos autores foram tão mal compreendidos quanto Maquiavel. Seu nome virou adjetivo. Maquiavélico passou a significar manipulador, cruel, imoral. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: ele estava ensinando maldade? Ou estava descrevendo a realidade do poder? Quando colocamos suas ideias diante da ética cristã, que prega humildade, mas serviço, amor ao próximo, o choque parece inevitável. De um lado, Jesus ensina a oferecer a outra face. Do outro, Maquiavel afirma que é melhor ser temido do que amado. Se não puder ser ambos, então surge o conflito. É possível liderar sendo ético em ambientes competitivos? Ou a sobrevivência exige dureza? Antes de responder, precisamos entender quem foi esse homem. Nicolau Maquiavel viveu na Itália fragmentada do século XVI. Florença era instável. Guerras, traições, mudanças de governo. Ele foi diplomata da República Florentina. Viu alianças ruírem. Viu líderes caírem. E depois perdeu o cargo. Foi exilado. Humilhado politicamente. O príncipe não nasce da teoria. Nasce da perda de poder. Ele escreve como alguém que observou líderes falharem porque eram idealistas demais ou ingênuos demais, e decide escrever um manual baseado não no que deveria ser, mas no que é. Maquiavel estudou Roma antiga, observou figuras como César Borgia, líderes que consolidaram poder com estratégia, não com ingenuidade. Ele olhava para a história como um laboratório. Não era filósofo moral, era analista político. Seu foco era simples: como conquistar poder? Como manter poder? Como não perder poder? Agora entramos no livro. Maquiavel inicia analisando os diferentes tipos de domínio. Há territórios herdados, onde a tradição sustenta o governante. Há territórios conquistados, onde tudo é instável. E há aqueles mistos, onde o passado ainda resiste. E quando falamos de territórios, podemos extrapolar para diferentes aspectos. Uma área de atuação, um cargo, um trabalho. Qualquer área que exija muita competitividade. Para entender o que significa governar um território herdado, é simples. Você não precisou tomar aquilo de ninguém. É seu por legitimidade. Foi uma passagem natural de cargo. Quem herda tende a ter um governo mais estável. Portanto, deve preservar cargos, costumes, a forma de governar. Quem conquista, governa pela ruptura, pelo poder, geralmente toma pela força. Para Maquiavel, a parte mais fácil é conquistar. O mais difícil é manter. Porque quando alguém conquista um território ou assume uma nova posição, três forças entram em jogo. Os que perderam poder, esses odeiam você. Os que esperavam ganhar mais do que ganharam, esses se frustram. Os que apoiaram por interesse, esses podem mudar de lado. Maquiavel afirma que, ao conquistar, o maior erro é deixar viva a antiga estrutura de poder. Não mudar tudo, mas mudar as pessoas. Aqui está uma sutileza genial. Ele diz que o conquistador deve preservar costumes e leis sempre que possível. Por quê? Porque as pessoas toleram troca de liderança, mas não toleram perda de identidade. A primeira grande lição surge silenciosa. O maior erro de um líder é tratar realidades diferentes como se fossem iguais. Quem herda uma posição precisa preservar costumes. Quem conquista precisa reorganizar estruturas. Quem assume algo novo precisa compreender profundamente o ambiente antes de agir. Liderança não é fórmula, é leitura de contexto. Depois ele mergulha em um ponto desconfortável. A natureza humana é instável. As pessoas apoiam enquanto se sentem beneficiadas. Retiram apoio quando o medo ou o interesse muda. Aqui está uma frase que ecoa no tempo. O amor depende do outro. O temor depende de você. Mas Maquiavel não defende um líder cruel, mas defende que o líder deve ser capaz de ser cruel. Ele afirma que punições, quando necessárias, devem ser rápidas e concentradas. Benefícios devem ser distribuídos ao longo do tempo. Por quê? Porque a memória humana funciona mais pela dor recente e pelo benefício contínuo do que por eventos isolados. Isso não é ser ruim, é ser sábio. Não podemos esquecer que Maquiavel trata em seu livro sobre manutenção do poder.
Para o príncipe, figura do governante criada por Maquiavel, o poder deve ser mantido a qualquer custo. Ele mesmo sofreu na pele ao perder seu cargo e ser exilado. Portanto, o príncipe nasceu da dor. Nasceu de alguém que perdeu mais do que cargo e poder. Perdeu tudo. Então, para Maquiavel, tudo gira em torno de conquistar e manter o poder. Por isso, outro ponto profundo, ele alerta sobre depender excessivamente de forças externas. Mercenários não lutam por lealdade. Aliados lutam por interesse. O líder que terceiriza completamente sua base de sustentação está plantando a própria queda. Em linguagem moderna, se sua autoridade depende apenas de fatores externos, ela não é autêntica, é emprestada. É algo que não é seu, pode ser retirado a qualquer momento. Se temos um time que é motivado exclusivamente pelo salário ou comissões, esse time pode ser considerado um exército de mercenários. Se alguém pagar mais, eles mudam de lado. Ou você tem um time leal que trabalha pelo propósito, ou você não tem nada. Um outro exemplo de forças externas é depender exclusivamente de um fornecedor, um grande parceiro comercial, ou depender excessivamente de um único cliente. Se ele representa mais de 60% da sua receita, ele tem você. Se ele sai, você quebra. Se ele sabe desse fato, ele te domina. Da mesma forma, um funcionário, um sócio, um parceiro comercial. Se ele domina as operações, ele tem o poder. Se esse seu aliado sabe disso, você depende de lealdade, bondade, pena ou das circunstâncias. Você não tem o controle. Você não tem o poder. Para Maquiavel fica claro que o que parece ser é mais importante do que realmente é. Não importa se você está fazendo um excelente governo, se você não demonstra isso. Não importa se você sabe o que está fazendo, se você transmite insegurança. Da mesma forma que seus concorrentes não precisam saber que você está endividado, com crises internas, problemas com o fornecedor. Em O Príncipe, Maquiavel fala que você nunca deve demonstrar fraqueza, principalmente se você realmente estiver fraco. Pelo que já aprendemos, Maquiavel até demonstraria fraqueza, mas em seu momento mais forte. Usaria isso para que seus inimigos se rebelassem. Para clarear esse ponto, Maquiavel exemplifica com os arquétipos do leão e da raposa. A fortaleza de um leão que domina todo o reino não teme nada e ninguém. Mas por baixo dos panos, a astúcia de uma raposa, sempre arquitetando os próximos passos e desarticulando os adversários. Maquiavel fala que um governante deve parecer virtuoso, mesmo quando precisa agir estrategicamente. Mas ele está descrevendo algo essencial. A percepção pública sustenta a legitimidade. Você pode ser justo internamente, mas se parecer fraco, será desafiado. Pode ser estratégico, mas se for odiado, será rejeitado. A liderança é também gestão de imagem. Ele fala da importância de evitar ser odiado. Ser temido é aceitável. Ser odiado é fatal. Mas lembre-se, entre ser amado e temido, prefira ser temido. O ódio nasce quando o líder invade aquilo que as pessoas consideram inegociável. Propriedade, honra, segurança. Você só invade esses limites se for para fazer alguém de exemplo, para cortar uma cabeça. Mas você não faz isso sem nenhum propósito. Você faz quando alguém ultrapassa os limites que você estabeleceu. Assim, você demonstra poder e mostra que os outros só estão vivos porque você quer. Essa é a diferença sutil entre ser temido e ser odiado. Isso revela uma lição moderna poderosa. Toda organização tem limites invisíveis. Cruze esses limites e você perde a base. Cruze esses limites e você perde a cabeça. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquele like e compartilhar, mas calma que ainda tem mais. Se você está chocado ou achando esses ensinamentos muito perversos, Maquiavel se defende e culpa a natureza humana dizendo: se os homens fossem bons, tudo o que eu digo seria mal. Mas Maquiavel não escreve como os homens deveriam ser. Descreve o homem real, não o homem ideal. Podem mudar de ideia, podem mentir, podem trair. São egoístas, invejosos, são frágeis, fracos, covardes. Até mesmo os mais leais e verdadeiros podem ceder, podem mudar. Quando pressionados, chantageados, encurralados, podem simplesmente dizer: sinto muito, mas primeiro os meus.
Por isso que em O Príncipe, Maquiavel defende que o governante deve se sustentar em uma estrutura estável e inabalável. Nunca depender da ética e da moral humana. Se você depender delas para se manter no poder, você está ferrado. E é por isso que a política, para Maquiavel, não pode ser construída apenas sobre princípios morais absolutos. Aqui surge outra tensão fundamental. Nenhum homem é capaz de possuir todas as qualidades, pelo menos não todas elas ao mesmo tempo. À medida que você cresce no jogo do poder, é porque você cresceu no jogo da liderança. Então o governante enfrenta um dilema impossível. Ser sempre justo, sempre generoso, sempre firme, sempre misericordioso? É inviável. Por isso entra a necessidade de aparentar ter e não necessariamente mantê-las. Não se trata de negar virtudes, mas nem sempre o melhor é o justo, ou algo é justo para todos. A primeira pergunta a ser feita é: isso me ameaça? Após isso você faz as outras. Quero deixar claro que não sou eu dando minha opinião. Essa é a opinião de Nicolau Maquiavel, um homem que viveu há mais de 500 anos e viu de perto um ambiente de extrema disputa pelo poder. Por ele se matavam homens, famílias, vilas e até cidades inteiras. Dependendo de quem você era e onde nascia, nem tinha opção. Ou você jogava o jogo necessário para se manter no poder, ou era destruído por ele. O herdeiro de um trono já tem muitos inimigos muito antes de nascer. Sem ao menos escolher isso. Lembre-se, hoje a realidade é outra, mas os ensinamentos são os mesmos. Você pode ser chefe de um setor de vendas, mas ele pode ser um ambiente altamente competitivo e traiçoeiro. Mas essa jornada de liderança e poder não é para todos. Se você não está preparado para reconstruir sua conduta ética e moral, largue a liderança e não sofra com o peso do poder. Mude de área e vá viver tranquilamente em um ambiente menos competitivo. Não dá para jogar limpo em um ambiente sujo. Você está preparado para sujar as mãos? E a consciência? Muitas vezes, na liderança, não existe nem o certo nem o errado. Existe o necessário. Uma mesma ação pode ser condenável ou pode ser louvável. Vai depender muito se ela for exitosa. O julgamento público raramente é abstrato. No final, só querem saber se o resultado foi negativo ou positivo. Se foi positivo, tudo bem. É dessa lógica que muitos o associam à famosa frase: os fins justificam os meios. Maquiavel não escreveu exatamente assim, mas criou a ideia. Na política, o resultado pesa mais que a intenção. E para alcançar estabilidade, o governante precisa entender onde está sua base de sustentação. Quem está certo? Temos que acabar com as bolsas que sustentam um povo acomodado. E quem se sente injustiçado porque suas gerações passadas foram exploradas? Para o príncipe não existe o certo ou o errado, ou o justo e o injusto. Existe a melhor decisão para o ajudar a chegar ou se manter no poder. Essa é a visão. Maquiavel aconselha: entre o apoio dos nobres e do povo, prefira do povo. Por quê? Porque o povo deseja estabilidade. Já foi explorado, já sofreu, busca apenas não ser esmagado. Já os nobres querem seu lugar. Mas não existe apoio incondicional. Apoio popular depende de percepção de justiça e segurança. Já os nobres querem muito mais. Muitos governantes acreditam que o maior perigo vem dos inimigos declarados. Mas você está preparado para se defender dos amigos. Maquiavel revela algo precioso. Ninguém pode causar mais problemas do que os aliados, porque o que eles realmente querem é o lugar que você ocupa. O inimigo enfrenta você de fora. O aliado ambicioso cresce ao seu lado. E enquanto o líder administra apoios e ambições, precisa também desenvolver visão. Porque crises não nascem grandes, elas crescem em silêncio. Por isso, um bom governante é aquele capaz de prever os problemas antes que eles ocorram. Antecipar não é sorte, é preparação, é disciplina estratégica. E isso nos leva ao centro da obra. Maquiavel divide as circunstâncias da vida de duas formas. Virtude são as circunstâncias que dependem de nós, nos preparamos para alcançá-las. E fortuna é o campo da sorte, não depende de nós. Circunstâncias mudam, cenários se transformam, crises surgem, não controlamos tudo, mas existe o outro lado da equação. Virtude é fazer o necessário para atingir a glória, é agir, decidir,
Adaptar. Não confunda os conceitos utilizados por Maquiavel há mais de 500 anos de origem do latim. Virtude não se traduz para a virtude em seu aspecto moral atual. No conceito da época, virtude compreende mais do que qualidades morais, éticas e heróicas. É simplesmente a sua capacidade de fazer algo para influenciar ou mudar as circunstâncias, sejam elas consideradas hoje boas ou más. Fortuna tem o significado hoje de acúmulo de bens, mas se analisarmos a palavra afortunado, significa alguém que teve sorte, abençoado, foi agraciado por alguém ou pelo acaso. Portanto, fortuna depende de circunstâncias que independem de nós. Em O Príncipe, Maquiavel fala que o sucesso da vida, da liderança e do poder dependem da interação desses dois fatores, mas só um deles você pode controlar. O líder sábio trabalha com a verdade, mas controla quando e como ela é dita. Assim como crueldade estratégica aplicada uma única vez pode gerar estabilidade. Em termos modernos, conflitos não resolvidos corroem mais do que decisões firmes. Isso tudo é virtude. Assim como a importância da autonomia militar, da organização interna, da previsibilidade administrativa, você está construindo poder ou passando pelo poder. Você pode chegar ao poder através da fortuna, do acaso, mas só permanece nele se estiver construindo virtude. Poder sólido depende de estrutura. E é aqui que o livro deixa de ser político e se torna profundamente humano. Maquiavel não confia na bondade. Ele confia na estrutura. Ele não aposta na lealdade espontânea. Ele aposta na organização, no controle. Ele não acredita que intenção boa sustenta liderança. Ele acredita que estabilidade sustenta liderança. E então voltamos à pergunta inicial. Maquiavel é antiético ou apenas realista? Talvez o verdadeiro ensinamento seja este. Ele não ensina a ser mau. Ele ensina a ser real. O idealismo não sustenta um líder no poder. O realismo, sim. Diferente de outros líderes, Maquiavel não fala de propósito ou romantiza a liderança. Mas lembre-se, Maquiavel fala da sua experiência pessoal, da realidade local da época. Porque ambientes competitivos não perdoam fracos, ingênuos ou incapazes. Maquiavel não escreveu um manual de maldade. Ele escreveu um tratado sobre estabilidade em ambientes instáveis. Ele não fala de amor, fala da sobrevivência. Mas cabe a você entender a realidade do ambiente que você atua e saber aplicar os ensinamentos, não só de Maquiavel, mas de vários outros líderes. Se você chegou até aqui é porque gostou. Retribua dando like e se inscrevendo no canal. Você conhece alguém que precisa parar de romantizar e ter um choque de realidade? Compartilha com ele. Se você acompanha nosso canal, sabe que esse vídeo é só a parte 1. No próximo vídeo vamos transformar os ensinamentos de O Príncipe em exercícios reais, para você aplicar e transformar a sua realidade. Além disso, dá uma olhada na nossa playlist de liderança e confira os vários outros autores analisados. A maior fonte de conhecimento são os livros, e nós a extraímos e entregamos para você. Porque aqui nesse canal nós aprendemos com livros.